Oi, oi! Como você tá? Professora Bruna aqui, e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências e vamos trabalhar o que é um bioma. Essa é a pergunta que eu quero que a gente consiga responder ao final da nossa aula. Antes de começarmos a responder esta pergunta, vamos revisar um pouco do que nós estudamos até aqui. Nós vimos que um ecossistema é um conjunto de quê? Fatores bióticos, que são os seres vivos, como as plantas, os animais, as bactérias, os fungos, os protozoários e por aí vai. E de fatores abióticos, como a água, o ar, a quantidade de luz do sol. Esses fatores, eles se relacionam um com o outro, um depende do outro. E essa relação gera o que nós chamamos de equilíbrio ecológico. O que é mesmo equilíbrio ecológico? É quando existe equilíbrio entre as espécies que vivem no ambiente e elas se mantêm mais ou menos constantes. Ou seja, a quantidade de novos seres que nascem é suficiente para repor os que morrem. Mas pode ocorrer efeitos negativos sobre esse ecossistema, causando ali o que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Quais são os efeitos negativos que podem afetar esse ecossistema? Vamos lembrar alguns? O desmatamento, a poluição, a caça, as queimadas. Lembrando que essa poluição pode ser poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, ok? E isso aí que leva ao que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Então vamos pensar da seguinte forma: quando o ecossistema está bem, ele está em equilíbrio ecológico. Quando ele está mal, ele vai estar em desequilíbrio ecológico. Nós também vimos que esses ecossistemas, eles podem ser de vários tipos. Alguns são muito pequenos, como um aquário, por exemplo, e outros são muito grandes, como uma floresta. E cada um vai tendo aí as suas características. Então, ele pode ser grande, ele pode ser, além de grande, úmido, quente, e por aí vai. E essas características, elas vão se relacionando, ok? Então, agora, vamos começar a falar o que são esses biomas. Os biomas, eles são ecossistemas ou conjuntos de ecossistemas muito grandes. A palavra bioma é a junção de duas palavras gregas, bio, aqui ó, bio, e oma, ok? Que a gente pode dizer, como nós já vimos antes, inclusive, que bio é vida, enquanto o oma significa um grupo de coisas, um conjunto de coisas. Bioma, então, pode ser definido como um conjunto formado pela fauna, que são os animais, e a flora, que são os vegetais, as nossas plantas, de uma grande região, com um clima, que é o conjunto de fenômenos como chuva, vento, umidade, a temperatura média de uma região, entre outras coisas, e as condições geológicas, que são as formações rochosas, o solo, semelhantes por toda essa região. Então, o bioma, ele é um conjunto de fauna, de flora, de clima e de condições geológicas semelhantes, ok? Vamos continuar, que eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa entender melhor isso tudo. A gente pode dizer que os biomas, eles têm uma parte biótica, ou seja, os seres vivos, que é a fauna e a nossa flora, assim como ele possui uma parte abiótica. Isso mesmo, esses termos se repetem aqui, que são o clima e as condições geológicas. O conjunto aí desses fatores vai formar o nosso bioma. Vamos ver agora alguns exemplos de biomas que estão espalhados pelo mundo e a gente vai conhecer algumas características desses biomas mundiais, mas só depois que a gente vai aprofundar mais o nosso conhecimento em cada um deles, ok? Então vamos ver alguns biomas do mundo agora. A gente tem aqui uma floresta
tropical, que é um bioma quente, com muita água disponível, com árvores grandes e muitas espécies de animais. Eu quero que vocês observem bem essa imagem para que vocês vejam as diferenças que existem de um bioma para o outro, ok? Agora, vamos olhar uma savana. Olha a diferença. Olha só, na savana a gente vê grama alta, vê árvores pequenas e bem espaçadas, distantes umas das outras. As estações secas e chuvosas nas savanas são bem definidas. Agora vamos olhar um outro bioma, os desertos. Sim, nós temos desertos gelados. E os desertos, eles são regiões com baixo índice de chuva, chove muito pouco nessas regiões. E como eu falei, existem os desertos gelados, como a Antártida, por exemplo, e os desertos de areia, como o deserto do Saara, ok? Como nós vimos, existe uma diversidade de biomas no mundo, mas qual o motivo de existirem tantos biomas diferentes? Isso que a gente vai entender agora. Olha só a variedade de biomas que existem. Para nós definirmos como vai ser um bioma, a gente tem que analisar pelo menos três coisas. Três fatores são essenciais para essa análise acontecer. Primeiro, a quantidade de luz do Sol disponível na superfície terrestre. Segundo, o relevo e a altitude do local. Terceiro, a umidade do ambiente. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre cada um desses fatores que eu acabei de apresentar para vocês. Vamos começar pela quantidade de luz que chega na superfície da Terra. Essa quantidade de luz, ela pode variar. Isso ocorre por quê? Vamos olhar esse videozinho. Isso acontece porque o formato do planeta, que é esférico, como a gente vê aqui, e ela tem uma pequena inclinação em relação ao Sol, além disso a Terra se movimenta em relação a ela mesma, em relação ao Sol, isso faz com que as regiões mais próximas da linha do Equador, a linha do Equador é essa linha imaginária que passa no meio do nosso globo aqui, ó, essas regiões, elas recebem mais luz, ok? Enquanto os polos, que são essas regiões mais distantes aqui, ó, elas recebem bem menos luz. Olha só, então aqui está o Sol, aqui também está o Sol, e aqui está o planeta. Vou dar play de novo. E aqui está o planeta Terra, fazendo o seu movimento de translação ao redor do Sol. Translação, só lembrando, é o nome do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Vocês conseguem perceber que ela é um pouco inclinada, a Terra não fica retinha, certo? Então, essa inclinação aqui faz com que ela receba a quantidade de luz do Sol diferente ao longo do ano, ok? Enquanto nessas partes aqui, que ficam próximas às linhas do Equador, que é essa linha imaginária que passa no meio, elas recebem uma quantidade maior de luz do Sol, os polos, eles recebem menos luz, que são essas partes das pontinhas, e essas partes aqui, onde estão essas outras duas linhas aqui, elas recebem uma quantidade baixa a mediana de luz solar. Tudo bem? Ok, então, vamos continuar. A temperatura média aí da nossa região do planeta, que é mais frio nos polos, como eu mostrei para vocês, que é essa região azul aqui, ó, e mais quente próximo à linha do Equador, essa parte aqui do meio em vermelho, ok? Tranquilo? Só para lembrar, caso você necessite pausar esse vídeo para fazer suas anotações, fique à vontade. E como eu já falei, vocês podem assistir ele quantas vezes forem necessárias para que vocês façam as anotações. E se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que basta me procurar. Então, vamos continuar. Falamos sobre essa quantidade de luz solar, que ela vai variando, dependendo aí da época do ano, dependendo aí da posição da Terra em relação ao Sol. Mas, sempre, esses polos vão ter uma quantidade menor ali de luz chegando neles,
ok? Ele é bem mais frio por isso, e essas regiões do Equador, como recebem mais luz do sol, elas tendem a ser mais quentes. Continuando aí, os biomas que ficam mais próximos aos polos, inclusive aqui e nessa parte aqui de baixo, eles tendem a ser mais frios, com a presença de neve. Vamos ver aqui como está essa presença de neve. Vamos assistir esse videozinho para a gente ver como são esses biomas mais próximos aos polos. Olha só que coisa mais fofa, coisa mais linda. Olha só a coloração também dos animais que tendem a se camuflar. São mais brancos, ok? Muito gelo. É uma região mais fria. Mas apesar de ser mais fria, também é uma região seca, tá bom? Enquanto os biomas que ficam aqui mais próximos à linha do Equador, eles tendem a ser mais quentes e com muitas chuvas. Vamos observar aqui. Vamos observar, então. Olha só que diferença, né? Eles têm mais árvores, árvores grandes, a diversidade animal também é maior, tem mais chuvas. Ok? Deu pra gente ver um pouco a diferença desses biomas que ficam mais nos polos e desses que ficam mais próximos à linha do Equador. Outro fator importante, além da quantidade de luz do Sol, é o relevo e a altitude. O que é o relevo? É o formato da superfície do planeta Terra. Nós temos uma variedade de relevos, como as montanhas, que são as formações rochosas e são bem altas. Nós temos os planaltos e as planícies, por exemplo, que são regiões mais planas, mais retas. Inclusive, onde nós vivemos, aqui no Distrito Federal, é chamado de Planalto Central, e por isso não vemos grandes montanhas por aqui. Já a altitude é o quê? É a distância que um determinado ponto, como uma montanha ou uma cidade, está ao nível do mar. Então, é a distância em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menos ar disponível o ar e menor tende a ser a temperatura. Enquanto, quando está mais ao nível do mar aqui, o ambiente ele tende a ter temperaturas mais amenas ou maiores mesmo, e mais quantidade de ar é apresentada também, é encontrada. Então, vamos para alguns exemplos de relevos. A gente tem aí o exemplo da planície amazônica, que fica no norte do nosso país. E vejam como a superfície é reta, ela não apresenta grandes morros e nem montanhas. Outro exemplo são as montanhas, como o Monte Everest, que está sendo aí apresentado para vocês, que é a maior montanha do mundo e é um ambiente muito frio. O terceiro e último fator que a gente tem é a umidade. O que é a umidade? É a quantidade de água disponível no ambiente, seja no ar, no solo. Quanto maior é essa umidade, inclusive, melhor é o desenvolvimento das nossas plantas. Um exemplo de ambiente úmido que a gente tem é a Mata Atlântica, que nós podemos encontrar em regiões do litoral aqui do Brasil, ou seja, regiões próximas ao mar, como Rio de Janeiro, São Paulo, e nela tem muitas plantas que se desenvolvem devido a essa grande umidade presente nesse ambiente. Já o deserto do Atacama, que fica no Chile, ele é considerado o ambiente mais seco do mundo. Você pode observar que as plantas elas são bem diferentes das encontradas na Mata Atlântica. É uma vegetação mais rasteira aqui no Atacama, tá vendo? As árvores crescem muito pouco. Mas por que a Mata Atlântica ela é úmida enquanto o deserto do Atacama é seco? Sendo que o deserto do Atacama fica mais ou menos aqui e a Mata Atlântica fica mais ou menos aqui, nessas regiões aqui, tá? Elas ficam mais ou menos aqui no mapa, num ponto de encontro, digamos assim. Aqui um
aqui o outro. Mas o que acontece para elas serem tão diferentes? É justamente a influência do relevo e da altitude sobre essas regiões que faz com que a Mata Atlântica seja úmida e o Atacama muito seco. A Mata Atlântica está quase ao nível do mar e a água que vem do oceano, inclusive, deixa esse ambiente muito úmido, ok? Deixa esse ambiente úmido, essa água que vem aqui do mar. Enquanto o Atacama, mesmo próximo aqui ao Oceano Pacífico, ele está mais ou menos a 2.000 metros de altitude acima do nível do mar. Então, ele fica bem distante desse mar e as montanhas de lá criam uma barreira natural, impedindo que a umidade que vem do oceano chegue até lá, deixando o deserto do Atacama extremamente seco. Não é à toa que ele é chamado de deserto. Os desertos eles tendem a ser secos. E esse é um exemplo de como o relevo e a altitude podem influenciar a quantidade de umidade de um bioma, ok? Então, devido aqui à relação de relevo e altitude, enquanto um tem ali está mais ao nível do mar, eles têm mais umidade, o outro que está acima do nível do mar e que tem um relevo também que não é favorável, com muitas montanhas que impedem a chegada da umidade, ele é mais seco. Tranquilo? Ok? Deu para entender a diferença do porquê e como a altitude, o relevo influenciam aí no fator umidade de uma região? Espero que sim. Então, vamos continuar. Falamos muito hoje, né? Então, vamos revisar o que a gente viu. A gente viu que um bioma, ele é definido pela sua fauna, pela sua flora, que são as suas plantas, pelo seu clima e pelas suas condições geológicas. Em resumo, um bioma é o conjunto formado pela fauna, os animais, a flora, as plantas de uma grande região, com clima e condições geológicas semelhantes. E por qual motivo existem tantos biomas diferentes? Isso ocorre pela combinação daqueles 3 fatores que a gente falou: a quantidade de luz do sol disponível. Quanto mais luz, mais quente tende a ser o bioma, e quanto menos luz, mais frio. O relevo e a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a quantidade de ar disponível, e nós temos um ambiente mais frio, ele tende a ser mais frio. E por fim aí, a umidade, que é a quantidade de água disponível no ambiente. Quanto mais água, mais plantas tende a ter o bioma, e quanto menos água disponível, menos plantas tende a ter aquele bioma, ou elas são plantas bem pequeninas. Tudo bem? A palavra-chave de hoje, que isso não pode faltar, é fauna. Anotem e respondam corretamente no Google Forms de vocês, as atividades. Até a nossa próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato e vamos nos falando. Grande abraço!